O que mais importa para Deus é a nossa fé. A Bíblia diz de um jeito bem claro que é a fé que faz Deus ficar contente. Não é a nossa oração, nem só ler a palavra dele, mas sim, a fé. Deus gosta muito de quem acredita. Você precisa acreditar. Você precisa confiar nele. Sua fé está firme. Você está vivendo baseado na sua fé? Está andando pela fé? Ter fé é agir na vida de acordo com o que você tem certeza que é verdade. Por exemplo, a atitude de não ficar preocupado demais. Isso acontece porque você tem fé que Deus está no controle de tudo. A atitude de não tentar consertar todos os problemas sozinho. Isso também é resultado de ter fé que Deus é quem está no comando. Jesus Cristo disse: "Não se preocupem, nem fiquem aflitos." Por que ele disse isso? Porque ele quer que você confie que ele vai cuidar de tudo o que você precisa. Podemos explicar a fé de um jeito simples. Fé é você fazer a sua parte, que é confiar e deixar que Deus faça parte dele. Sua parte é acreditar. Só isso. O resto é com Deus. Sua parte é se apoiar na palavra de Deus, naquela palavra que diz que nada é impossível para ele. Então, pense bem, você está fazendo o que é seu? Você está acreditando? Você está crendo e se segurando na palavra de Deus? Você está andando pela fé e não só pelo que seus olhos veem? A fé de verdade vem de saber e ter certeza que Jesus Cristo não só voltou à vida, mas também derrotou o diabo. Ele ganhou da morte, do inferno e do túmulo. A fé forte cresce quando você pensa de novo e de novo na palavra de Deus. A fé fica forte de verdade quando você não só lê a Bíblia, mas guarda aquilo no seu coração. Você mastiga aquela palavra e vive com ela na cabeça. Eu até diria que a fé forte aparece depois de muitas dificuldades, porque o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz: "Meus irmãos, quando passarem por todo tipo de problemas, fiquem alegres. Pois vocês sabem que, quando a sua fé é colocada à prova, vocês aprendem a ter paciência. E deixem que a paciência faça o seu trabalho completo, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem que falte nada. Não importa quão duro seja seu sofrimento, fique firme na fé. Não se deixe levar. Porque, se você largar as promessas de Deus, você será arrastado pela confusão e loucura deste mundo. Jesus Cristo é a única base segura neste mundo que muda o tempo todo e é incerto. Ele é o nosso apoio firme. As coisas mudam, as pessoas mudam, a moda e o que a sociedade pensa mudam, mas a palavra de Deus é verdadeira para sempre. No livro de Mateus, Jesus afirma: "O céu e a terra vão acabar, mas as minhas palavras nunca vão desaparecer." Por isso, podemos confiar nele sem medo. Por isso, podemos nos agarrar a ele quando sentimos que estamos caindo no caos da vida. E ele vai nos salvar e colocar nossos pés de novo no chão firme. A Bíblia nos ensina que devemos viver pela fé e não pelo que enxergamos. Mas, claro, a fé é algo com que todo mundo já teve problemas alguma vez, não é? Todos nós já duvidamos, questionamos e lutamos contra a descrença. Se você está nesse momento em que sua fé está sendo muito desafiada, quero te dizer uma coisa que está em Marcos 11, versículo 22 ao 24. Tenham fé em Deus. Jesus respondeu: "Eu digo a verdade, se alguém disser a esta montanha, saia daqui e se jogue no mar, e não duvidar lá no fundo do coração, mas acreditar que o que está falando vai acontecer, Deus fará isso. Por isso eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e será de vocês." Talvez você pense: "Minha fé não é grande. É muito pequena, Senhor. O que eu faço?" Olha só, mesmo a fé mais pequenininha tem poder. Mateus 17, versículo 20. Aí Jesus disse: "É por causa da pouca fé de vocês. Porque a verdade é que, se vocês tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e ele se moverá. E nada será impossível para vocês." Pense nisso, fé como um grão de mostarda. Uma fé do tamanho de uma semente. Isso é tudo que a Bíblia diz que precisamos. Então, meu irmão, minha irmã, quero te encorajar hoje a não desistir da sua fé. Sua situação pode ser difícil, mas não deixe que isso te faça duvidar. Você pode estar sentindo a dor de ser abandonado ou de estar sozinho. Mas, amigo, eu te digo, confie no Senhor. Ele será o seu melhor amigo. Lutar contra a dúvida é normal para todos. Mas vou te dizer como vencer esses sentimentos ruins. Você vence a dúvida simplesmente ficando firme e agarrado na palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus.
Segure as promessas de Deus. Pense e repense na palavra dele. É assim que a fé cresce, se desenvolve e fica forte. E aqui está o versículo que prova isso. Romanos 10, versículo 17, diz: Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando sua fé for atacada, se apoie na palavra de Deus ainda mais. Quando sua fé estiver abalada, se agarre firmemente na palavra de Deus. Focar na palavra do Senhor é a melhor coisa para deixar sua fé forte. Com esse entendimento, vamos orar. Pai, pedimos que aumentes a nossa fé. Sabemos que o teste da nossa fé nos ensina a ter paciência. Ajuda-nos, Rei Jesus, a ter uma fé que é forte e que resiste. Ajuda-nos, Senhor, a ter a fé de que Tu és maior que os nossos problemas. Senhor Jesus, Tu és um Deus santo e justo. Só Tu podes mover montanhas e derrubar muralhas. Sabemos que, não importa o que aconteça no mundo, Tu ainda estás no controle. Tu ainda és o Rei. E Tu és um Deus bom, que nunca vai nos deixar. A Tua palavra em Isaías 43, versículo 16, diz: Assim diz o Senhor, que abriu um caminho no mar e uma estrada nas águas perigosas. Tu, Senhor, vais abrir um caminho no deserto. Vais fazer rios no deserto. Tu és um Deus que faz um jeito quando não há jeito. Quando estamos cercados de inimigos, Tu nos salvas. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque quando parecer que o mar vermelho do medo vai nos afogar, vamos clamar pelo Teu nome, o nome que é maior que todos os outros, e esse nome é Jesus Cristo. E vamos pedir a Tua ajuda para abrir o caminho. Pedimos, Senhor, que dívidas o mar da incerteza na nossa frente. Transforma o chão que está afundando em terra firme. Senhor, diz a palavra, acalme-se, nas tempestades que enfrentamos. Acalma o mar da nossa vida. Senhor, confiamos em Ti para seres a solução. Confiamos que Tu és quem quebra as correntes, quem dá a saída para tudo que vem contra nós. Fica conosco enquanto lutamos para andar pela fé e não pelo que vemos. Dá-nos força para sempre nos segurarmos no nosso poderoso Salvador, Jesus Cristo. Porque nele, e só nele, encontramos a salvação. Tu és nossa única rocha e abrigo. Por isso, corremos para Ti. Senhor Jesus, eu Te louvo e Te adoro. Te louvo porque Teu poder não tem limites. Nós somos limitados pelas leis da natureza, mas Tu não és. Tu não tens limites nas coisas que nos prendem. Senhor, o Teu Salmo 147, versículo 4 e 5, diz: Ele conta o número das estrelas, Ele chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso Senhor e forte em poder, o seu entendimento não tem fim. Sê glorificado, Senhor Jesus. Tu és grande e incrível. Eu peço que me ajudes a dar passos de fé e a confiar em Ti sempre. Nem sempre posso mudar minha situação, mas eu decido confiar totalmente em Ti. Senhor Jesus, ajuda-me a mudar minha cabeça e meu jeito de ver a vida para que eu sempre ande pela fé e não pelo que vejo. Eu oro, Senhor, para que quando nossa fé for atacada, Tu nos dês mais força. Não deixe a dúvida entrar. Reforça a nossa fé. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não sermos teimosos, mas a acreditar. Ajuda-nos a crer com tudo o que somos em todas as promessas de Deus. Ajuda-nos a abraçar a Tua palavra sem duvidar quando Isaías 40, versículo 29 ao versículo 31, diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu peço uma fé muito forte. Mestre, ajuda-nos a defender Jesus Cristo e a contar como Ele mudou nossa tristeza em festa. Dá-nos fé forte, Senhor, para que possamos ficar firmes na Tua palavra neste mundo que está perdido e só quer nos desanimar e tirar a esperança. Fica conosco, Espírito Santo, enquanto tentamos nos manter na fé e levantar a bandeira do Rei que está para voltar. Pedimos a fé que nos fará viver com a autoridade que Tu nos deste em Lucas 10, versículo 19, que diz: Eu dei a vocês o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará mal. Dê-nos a fé, Senhor Jesus, para viver com essa autoridade como representantes do Deus mais alto. Contigo do meu lado, posso enfrentar as mentiras do inimigo com a verdade do Evangelho. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu amor que nunca acaba. Tu, Rei Jesus, és a fonte de onde vem a nossa esperança.
Então, mesmo quando a vida nos decepciona e os amigos vão embora, podemos sempre contar contigo para seres nossa base, abrigo e melhor amigo. João 7, versículo 38, diz: Quem acredita em mim, como a Escritura ensina, rios de água viva fluirão do seu peito. Pai, que esses rios de água viva saiam de toda a nossa vida. Que a tua água viva nos encha de fé. Senhor, eu olho para o futuro contigo. Eu aceito um futuro que está seguro nas tuas mãos. Um futuro cheio de amor, perdão e coisas boas. Ao orar com fé, eu coloco minhas esperanças, meus sonhos e planos todos nas tuas mãos. Porque, se tu estás do nosso lado, Jesus, nada pode nos parar. Vamos continuar pondo nossa fé em ti, porque tu és um Deus que nos segura quando não temos força para ficar em pé. Tu és um Deus que acalmou as tempestades na nossa vida e nos tirou da tristeza. Tu, Rei Jesus, és a minha rocha firme neste mundo que é como areia que afunda. Continua conosco e nos dá a fé para ficarmos firmes dia após dia. Amém. Se esta mensagem te ajudou e fez sua fé crescer, mande este vídeo para quem você conhece e precisa de uma palavra de ânimo hoje. Para receber mais ensinamentos que fortalecem sua fé e te ajudam a viver com o poder de Deus, inscreva-se no canal e não esqueça de ligar o sininho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber qual frase ou versículo do vídeo te deu mais coragem para confiar em Deus neste momento. Conte para a gente.